Olá, um bom dia para todos, nessa manhã de quarta-feira, que a paz de Cristo esteja com cada um de nós, principalmente os internautas que nesse momento também nos assistem, que Deus derrame o Espírito Santo a cada um de vocês, para que vocês sejam fortalecidos no amor do nosso Pai. Então, o tema hoje é falar sobre os mandamentos, sobre a lei de Deus, que muito aí fala que foi extinta, foi abolida. E quem fala isso, meus amados irmãos, não é quem não é cristão. Não é quem não conhece um pouco desse livro sagrado. É este que conhece, ou muita denominação por aí, estão falando que os mandamentos de Deus foi abolido. Mas de que forma, de que maneira, de que circunstância? Se perguntar para eles, não terá outro Deus diante de mim? Não. Não fará para ti uma escultura? Não. Não fará o nome do seu teu Deus em vão? Não. Honra pai e mãe, eu pulei o mandamento agora. Honra pai e mãe? Não. Não matará? Não adulterará? Não dizer falso testemunho? Não cobiçará? Né? É assim, ele diz que não dirá falso testemunho. Não é isso aí não. Você viu, meus amados irmãos, que eu pulei o mandamento. Eu falei, não terá outro Deus diante de mim, não fará para ti imagem de escultura, não fará o nome do seu teu Deus em vão. Aí tem o quarto mandamento, esse eu pulei, honrar pai e mãe. Mas deixa que esse quarto mandamento é o único que ele diz que foi abolido. Onde Cristo morreu lá na cruz do Calvário. Aí que o quarto mandamento diz o quê? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Aí, meus queridos irmãos, esse mandamento que tem a identidade de Deus, que ele fez o quê? O céu, terra, mar e a fonte das águas. Então, ele é o Criador, ele está falando do seu território, céu, terra e mar e a fonte das águas. Vamos abrir nossa Bíblia em Êxodo, capítulo 20. Capítulo 20, verso 8 até o verso 11. Que diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalhará, fará toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhum trabalho. Nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que nele há. E ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Olha, você vê, meus amados irmãos, esse verso aqui está falando tudo o que Cristo, o que o Senhor é, o que Deus é. Ele é o que? Está falando a sua identidade geral, o seu território, onde ele comanda. É o que? Céu, terra, mar e a fonte das águas e tudo que nele há. Tem mais alguma coisa para você tirar aqui? Não. Ele já disse por completo. E mais 3 coisas, 3 hélios, 3 identidades ainda, para nós verificar esse verso tão grandioso e tão poderoso para os cristãos. Que diz o quê? Eu fiz o céu, a terra, o mar, enquanto em 6 dias, e no 7º dia eu não fiz nada. Eu apenas fiz o 7º dia para descansar, tá? Abençoar e o santificar. 3, descansei, abençoei e santifiquei. Será que esse dia é santo? Será que tem alguém, alguma igreja eclesiástica aí que tem o poder, algum homem que tem o poder de dizer, não, esse mandamento não vale mais, eu tirei ele, agora no lugar dele está domingo de festa. Olha, eu mudei do sábado para o domingo.
Na Bíblia não tem o dia domingo. Tem assim, o primeiro dia, o segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia. Agora o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Se Deus diz que não é para fazer nenhum trabalho nesse dia, não é para fazer. E sim, Deus quer que nós façamos o quê? Nós vamos para a igreja, cultuar, né? Orar, ler a escola sabatina. Depois do culto nós podemos dar estudo bíblico, visitar algum doente, algum parente que esteja necessitado, ou então algum hospital. Tudo isso é dia de louvar a Deus. Não é dizer que não trabalha para passar o dia deitado na cama ou numa rede. Não, isso aí não é guardar o dia do Senhor. Assim, meus amados, eles falam que esse mandamento foi abolido. Eu como cristão, eu tinha medo, eu tinha pavor de falar que esse dia do Senhor tinha sido abolido. Eu nós vamos para o primeiro dia da semana, vamos lá em Gênesis capítulo 2. Abra a Bíblia em Gênesis capítulo 2. Capítulo 2. Vamos ler do verso 1 até o 3. Ele: assim pois foram acabados o céu e a terra e todo o seu exército. O verso 2. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizeram, descansou nesse dia de toda a obra como que tinha feito. Verso 3. Abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizeram. Olha, toda a obra como o Criador fez. Quem é o Criador? É Cristo. E como o homem tem coragem de falar que esse dia não existe, esse dia foi abolido. Esse dia, que se esse dia tivesse sido abolido, meus amados, nós estávamos numa situação difícil. É mesmo que nós estamos chamando o Criador de mentiroso, certo? Assim, que Deus tenha misericórdia desse que fica falando que o dia do Senhor foi abolido. Para nós ter mais uma prova aqui, vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 5, capítulo 5, vamos para o verso 16, 17 e 18, que diz assim: não pensei que vim revogar a lei e os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Amém? Deus disse: eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumprir. E é isso que Deus fala para todos nós hoje. E porque nós queremos projeção de homem, queremos mudar o que o Senhor determinou, às vezes, por causa de uma palavra dessa, nós podemos, meus amados, perder a nossa salvação, enganar a milhares que vem a seu encontro, ouvir a sua mensagem, e mensagem distorcida da palavra de Deus, porque é tão fácil o que ler, do que esse livro está escrito, lá em Malaquias, capítulo 3, verso 6, que diz: eu, o Senhor, não mudo. Deus não muda, meus amados irmãos. Se Deus fosse um Deus que mudasse, dissesse uma coisa hoje, amanhã desfizesse dessa palavra que ele tinha dito, que Deus era esse? Que confiança nós ia ter num Deus desse? Assim, meus amados irmãos, é a palavra de Deus que está escrita aqui, é essa que nós devemos obedecer. Não obedecer projeção de homem, a voz do pastor. Se o pastor falar, vamos aqui desse livro para ver se está correto. Não importa se ele é pastor, se ele é formado, quem que ele é, mas ele é apenas um homem. Então a palavra de Deus tem que ser citada da forma e da maneira que está nesse livro sagrado. Aí nós vamos mais aqui do capítulo 2, vamos ainda para o verso 7. Verso 7 do capítulo 2 de Gênesis. Que diz assim o verso 7, diz:
Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Ó, o homem passou a ser alma vivente. Tem gente que diz aí que nós temos a alma. O homem, olha, Deus soprou nas narinas, fez o homem do pó da terra, soprou nas narinas dele. E o homem passou a ser do casadão, alma vivente. O homem não tem uma alma. O homem é uma alma. Eu sou uma alma. Isso aqui, esse meu corpo é uma alma. Quando nós morremos, diz que sai uma alma dele por aí vagando. Se sair a alma, sai o corpo inteiro aí vagando por aí por espaço sideral. É assim que quer dizer? Não, nós somos a alma. Nós não passemos a ter uma alma. A palavra de Deus diz: passemos a ser uma alma. E essa alma morre, é natural que morre. Quando a alma morre, para onde vai a alma, o corpo? Vai para a sepultura. E meu irmão, mas o que é que sai? O que é que sai da pessoa para estar por aí, que diz que aparece aí, muito centro de espírito aí? Meus amados irmãos, não vá nessa doutrina, que isso aí é projeção de homem, o inimigo é enganador, que você chega lá nesse setor assim, só tem o quê? Ali é anjo caído, não alma de ser humano. A alma do ser humano vai para a sepultura. E o que acontece? Agora o fôlego de vida, esse fôlego que eu acabei de citar, que Deus soprou na narina de Adão, esse fôlego, ele vai para Deus. É inconsciente? É consciente? Não, não é consciente. É inconsciente. Se fosse consciente, ele não estava morto. Assim, meus amados irmãos, vai para Deus o fôlego de vida, que pode ser chamado também de espírito. Aí sim, mas falar que o nosso corpo é uma alma que sai daí, que sai do nosso corpo. Se o nosso corpo é uma alma, como é que vai sair, né? Eu vou lá vamos abrir em Levítico, capítulo 23. Capítulo 23, Levítico 23. Levítico 23. Vamos para o verso 32. 23, verso 32. Que o texto sagrado diz assim: sábado de descanso solene, vós será então, afligirei a vossa alma, ao 9 do mês, de uma tarde a outra tarde, celebrarei o vosso sábado. Quando é que começa o sábado? De uma tarde a outra tarde, começa o sábado do Senhor. Não é de meia-noite a meia-noite não, que nem se diz por aí. Esse negócio de meia-noite a meia-noite foi depois que apareceu o relógio, aí que puseram essa lei, esse modo, meia-noite a meia-noite. Você já viu dia meia-noite e terminar meia-noite? Não, aqui Deus disse: olha, houve tarde e manhã o primeiro dia. Vamos supor, se hoje fosse sexta, ao pôr do sol já é o sábado do Senhor. Ao pôr do sol do outro dia, já entrou o primeiro dia da semana. Então disse, o dia começa do pôr do sol ao outro pôr do sol. Deus disse: teve tarde e manhã, é uma noite e com um dia, né? Assim nós podemos ver. Eu não vou ler esse verso mais uma vez, que eu achei ele muito importante. Sábado de descanso solene. Olha, descanso solene. O que é descanso solene, meus amados irmãos? Sábado de descanso solene. Vós será então, afligirei a vossa alma ao 9 do mês, ao 9 do mês, de uma tarde a outra tarde, celebrarei o vosso sábado. Celebrarei, afligirei a vossa alma, né? Do 9 do mês, de uma tarde a outra tarde, celebrarei
o vosso sábado. Sábado é dia de celebrar, de celebração, dia de pregar, dia de orar, cantar, louvar, exaltar o nome do grandioso Deus e Elohim. Assim, meus amados irmãos, vocês vão anotando aí, né? Se for para Deuteronômio 16, aqui mais na frente, depois de Levítico 16, 6 e 8. Deuteronômio 16, o verso 6, após o verso 8. O verso 6 diz assim: senão no lugar que o Senhor teu Deus escolheu para fazer habitar o seu nome, ali sacrificará a Páscoa, a tarde, ao pôr do sol, ao tempo em que saíste do Egito. Olha, em tempo que saíste do Egito. Vamos para o verso 8. 6 dias comemorar pães, armas, e no 7º dia de solenidade ao Senhor teu Deus, nenhuma obra fará, ok? Nenhuma obra fará no dia da solenidade, no dia do descanso do Senhor. Nenhuma obra fará. Mas nós vivemos aí, fazendo, né? Falando que o sábado não existe mais, e assim sucessivamente. E tem Isaías 58, 14, verso 12, é o verso 14, Isaías 58. (58) 12 ao verso 14, que diz assim: os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantará o fundamento de muitas gerações, e será chamado reparadores de brecha e restauradores de vereda, para que o Pai se torne habitável. Verso 13 diz: desviarei os pés de profanar o sábado, de cuidar do seu próprio interesse. No meu santo dia, se chamarei ao sábado deleitoso, ao santo dia do Senhor, digno de honra, e honrarei, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer tua própria vontade, nem falando palavra vã. Verso 14. Então te deleitará no Senhor, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Olha, eu encontrei um cristão outro dia aí, de determinação. Ele falou para mim: irmão, essa conversa do sábado é uma conversa, isso não tem fundamento. Eu dou a Deus qualquer dia, todo dia é dia de Deus. Eu dou a segunda, dou as terças, eu dou o dia que eu quiser, eu descansar, eu descanso. Não tem essa conversa, né? Aí tem outro senhor olhando para ele, é verdade, né? Ele pegou assim umas laranjas, ele negociava nas feiras, pegou uma bacia e colocou 7 laranjas dentro da bacia. Aí falou: olha, escolha aí o sábado, escolha aí o dia do Senhor, que você disse que é o sábado. Aí o rapaz olhou, né? Olhou, as laranjas todas igual, né? Aí ele pegou uma laranja, o rapaz pegou uma faquinha, tirou uma pedaço da casca, disse: descansei. Pegou a faca novamente, tirou outra pedaço da casca da laranja e disse: abençoei. Tirou outro pedaço da casca da laranja e disse: eu santifiquei. E colocou lá dentro da bacia, disse: agora mesmo, vê se você não encontra o sinal de Deus. Deixa a marca de Deus, você tirou a marca do Senhor. Como assim? Fica difícil, mas deixa a marca. Aí o rapaz ficou meio assim, né? Olhando com o olho atravessado para o rapaz, mas não tinha argumento. Quando outra senhora chegou a mim, né? Falou, na mesma forma que falou para esse rapaz, que o dia do Senhor não é o sábado, é o domingo.
eu não tinha nenhum argumento para ela, não tinha nenhuma justificação para falar para ela, porque sobre o sábado do Senhor, que podia convencer ela a falar que o sábado é o dia do Senhor, que não foi abolida. Aí eu levei ela aqui para Gênesis. Vamos abrir em Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4. Que é o texto em cima de Abel e Caim. Diz assim o texto: habitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concedeu e deu à luz Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelha e Caim lavrador. Verso 3. Aconteceu que no fim de um tempo trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe da espreguiça do seu rebanho e da gordura. Este agradou-se ao Senhor e de Abel e de sua oferta. Verso 5. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Orou-se por sobremaneira, irou-se sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Olha, por quê? Deus pediu oferta. Abel era pastor de ovelha. Ele preparou um carneirozinho de um ano novo, né? Sem defeito nenhum, e ofereceu sacrifício ao nosso Deus. E Caim, ele era lavrador, ofereceu do fruto da terra. Talvez fosse com boa vontade, ele talvez encheu um cesto de fruta, de verdura, não sei, e levou para Deus. E Deus nem se agradou de Caim, nem de sua oferta. Por quê? Porque Deus pediu, dê a Deus o que Deus pedir. Se Deus pedisse um cordeiro, não vai levar uma pomba. Se Deus pedir um novilho, não vai levar um cabrito. Assim dê a Deus o que Deus pedir. Se Deus pedir um A, deu um A. Se ele pedir um B, ele não pediu um B, ele pediu um A. E Caim levou um B. Assim desfigurou-se o semblante e ficou irado, porque Deus não se agradou da oferta de Caim. É igual, todos os dias são igual, todas as coisas que Deus pedir são igual, não posso dar qualquer coisa. Deus pediu o sacrifício de animal, e diz que sem sangue, lá em Hebreu, não há remissão de pecado. E Deus pediu um cordeiro, um carneiro, para que com seu sangue servisse o sacrifício. Mas Caim foi tão claro que Caim estava com mal intencionado, o seu coração já estava endurecido, que com poucos tempos foi o que aconteceu, ele matou Abel, seu próprio irmão. E assim, meus amados irmãos, é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. É dar a Deus o que é de Deus, né? Então, que fica acontecendo. Se eu abrir vamos abrir Ezequiel, o Velho Testamento, depois lá de Isaías, Ezequiel. Ezequiel, vamos para o capítulo 20. Vamos ler o verso 12. Ezequiel, capítulo 20, verso 12. Que o verso sagrado diz assim: também lhe dei o meu sábado. Olha, também lhe dei o meu sábado. O sábado está em toda a Bíblia, meus amados irmãos. Será que quando uma coisa não é para que a pessoa não está determinada a fazer uma coisa, você fala uma vez e deixa para lá. Mas quando você está determinado, você repete até uma oração você repete. Quando Deus estava determinado, lá no jardim do Getsemane, ele repetiu a mesma oração 3 vezes, porque ele estava determinado ali. Determinado, ou não cumprir, ou cumprir a promessa que foi lhe dada. Também lhe deu o meu sábado, para servir de sinal entre mim e ele, para que soubesse que eu sou o Senhor que
o santifica. Olha, porque soubesse que eu sou o Senhor que te santifica. Então, está na Bíblia toda, então vamos lá ler o verso 20, do mesmo capítulo. Capítulo 20, verso 20 de Ezequiel. Santificai o meu sábado, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que sabais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Amém? Merece um amém bem forte, porque sabais que eu sou o Senhor, vosso Deus. O sábado foi abolido. O sábado, você não tem coragem de falar que esse mandamento não existe mais? Foi extinto? Hein? Não está em evidência? Meus amados irmãos, eu me arrepiava, não tinha coragem de falar uma palavra dessa, né? Uma palavra dessa, que o sábado tinha sido abolida. Ainda para verificar mais, para nós confirmar, eu já abri Mateus 5, não foi isso? Mateus 5, capítulo, versículo 17 e 18. Vamos abrir agora no Apocalipse, no último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 22, vamos para o verso 18 e 19, ver que ele está nos identificando aqui, a conclusão do livro, que diz: eu e todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará aos flagelos escritos neste livro. Verso 19. E se alguém tirar qualquer coisa da palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, e das coisas que se acha escrita neste livro. Você está vendo? Mais uma prova, como Deus não aboliu, daquele que tirar qualquer coisa desse livro. Deus tirará o quê? O nome dele do livro da vida. Vocês querem que o seu nome seja retirado do livro da vida? Se vocês querem, meus amados irmãos, eu tinha medo, viu? Eu vou ainda abrir em Lucas 23, versículos 54 e 56. Lucas, Novo Testamento, 23, 54 e 56. Verso 54 a 56, que diz: era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aroma e bastão. E no sábado descansaram, segundo os mandamentos. Olha, a sua mãe de Cristo, ela veio com demais para fazer a sua especiaria, perfumar o corpo de Cristo. Ele disse que naquele tempo era assim que fazia, com bastão, com coçaria, com outros tipos de perfume, perfumava o corpo de Cristo, né? Lá em José da Arimateia está escrito que ele foi 32 quilos de perfume para perfumar o corpo do Senhor Jesus. E aqui ela veio o quê? A mãe dele, que era a mãe que visse o seu filho ali morto dentro de um túmulo, precisando de ser cuidado. E porque estava entrando o sábado do Senhor, ela voltou para casa para voltar aqui no outro dia. Olha, para fazer o que ela tinha que fazer nesse sábado. Ela guardava o dia de sábado conforme o seu mandamento. Então, segundo o seu mandamento, se o sábado tivesse sido abolido, eu acho que Cristo esqueceu de falar para sua mãe, porque ela veio, viu ele lá, mas voltou para que estava entrando no sábado do Senhor. Ela respeitou o sábado do Senhor e guardou. E se o sábado tivesse sido abolido, o filho esqueceu de avisar para a própria mãe. Você acha que isso é normal? A própria mãe de Jesus, ela guardou esse dia santo do Senhor. E aqui eu sei que em toda a Bíblia está escrito
essas mesmas palavras, né? Porque muito acha que isso é normal, né? Que isso é natural. Se eu ainda ir aqui para Mateus, vamos para Mateus, capítulo 7. Mateus capítulo 7. Vamos para o verso 21 até o 23, que diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Verso 22, muito naquele dia não há de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado, eu em teu nome, e em teu nome não expelimos demônio, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Agora vamos para o verso 23. Verso 23, o que é que Jesus responde? Então lhe direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Esse que fica fazendo aí, curando, todo mundo que chega ali curando, fazendo tipo de milagre, enriquecendo muita gente, dando que se recebe. Meus amados irmãos, vamos deixar de nós ser incrédulos, vamos deixar de ser elevado pelas emoções, elevado por palavras de enganador. Vamos ler esse livro sagrado. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai, que é Jesus Cristo. Como eu tinha medo. E disse que o sábado foi abolido. Nós vamos para outro capítulo. O último capítulo, vamos para Isaías. O último capítulo de Isaías, capítulo 66, pode ser chamado 66. Vamos para o verso 23, que diz assim: e será que de uma festa da lua nova a outra, de um sábado a outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Olha, até na cidade santa, na Nova Jerusalém, o sábado está lá. De uma lua nova a outra, de um sábado a outro, virá toda a carne adorar o Criador. Toda a carne que estiver já sábado santo na cidade santa, na Nova Jerusalém. Será que o sábado foi extinto? Até na Nova Jerusalém o sábado estará? Que palavra de poder tem alguém para dizer que o sábado foi abolido? Assim, meus amados irmãos, se nós for aqui ler os mandamentos, vamos, Êxodo 20, capítulo, versículo 3, que diz assim: não terá outro Deus diante de mim. Olha, não terá outro Deus diante de mim, mas por aí está cheio de outros deuses, dizendo eu sou o próprio Deus. Tem uma brasileira aí que fala que ele é Deus. Não terá outro Deus diante de mim. E aqui o verso 4 diz: não fará para ti o segundo mandamento, não fará para ti imagem de escultura, nem semelhante algum do que há em cima do céu ou embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adorará, nem lhe dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daquele que me aborrecer. Eu faço misericórdia até 1000 gerações daquele que me amar e guardar os meus mandamentos. Aqui, está vendo? Eu faço misericórdia até 1000 gerações daquele que guardar os meus mandamentos. Olha como o mandamento é importante. Aí tem aqui no verso 7 que diz: não tomará o terceiro mandamento, não tomará o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o nome do Senhor em vão. Olha, aqui é o terceiro mandamento. Agora vamos para o 4. Eu já li logo no início, mas eu vou ler de novo.
O quarto mandamento que diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalhará para toda a tua obra, mas o sétimo dia é o dia do Senhor teu Deus, não fará nele nenhuma obra. Como ele está longo e o tempo está muito avançado, eu vou agora para o verso 12 de Êxodo 20. Depois dos 4 mandamentos. O 5º mandamento: honrar teu pai e tua mãe, para que prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Agora verso 13 diz: não matarás. Olha, não matarás. Verso 14: não adulterarás. Verso 15: não furtarás. Verso 16: não dirá falso testemunho contra o teu próximo. Verso 17: não cobiçará a casa do teu próximo, não cobiçará a mulher do teu próximo, e nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Olha, o 10º mandamento, o 10º mandamento é tão grande que eles fizeram isso, eles dividiram os 10 mandamentos e colocaram lá. Lá no catecismo não tem sobre imagem de escultura. Aí eles tiraram dos 10 mandamentos, que é longo, que é grande, e colocaram, dividiram em 2, colocaram lá, não fará para ti imagem de escultura, para continuar os mesmos 10. E no lugar do sábado, o 4º mandamento do sábado no catecismo também não está. Eles colocaram o quê? Domingos e festa. Olha, domingos e festa. Nós sabemos que o domingo foi colocado, esse dia mudado assim, o imperador Constantino, naquela época ele era imperador, e ele fez muita rendade sobre os cristãos de Deus, mas ele viu que a rendada, as matanças que ele fazia, quanto mais matava, mais o sangue parece que germinava, cristão na terra, aí crescia, aí ele não pôde, ele disse, quando a gente não pode com o inimigo, a gente se colega a ele, né? Se junta a ele. E assim foi que fez. Constantino fez isso, disse que passou a ser cristão, mas levou para dentro da igreja, mas foi fazendo dote, e ali devagarinho os pessoal engolindo o código, os cristãos, começou a botar imagem de escultura lá dentro, e assim hoje o mundo está empestado de tanta dogma. Assim, meus amados irmãos, o engano é grande. E aqui está os 10 mandamentos. Desses 10, só os 4 mandamentos que ele diz que foi abolido. E a palavra de Deus diz aqui: não matarás, não adulterarás, não furtará, não dirá falso testemunho, não cobiçará. Olha, tem 5 não aqui, mas o não, às vezes nós pedimos algo a Deus que Deus não dá, mas ele diz não, mas às vezes o não é para uma boa causa. Olha, não matarás, não é para uma boa causa, não matará. Se você matar, está encrencado com a justiça, não matarás. Não adulterará, não adulterar não é por uma coisa boa. Sim, se você adulterar, você fica fora dos caminhos de Deus. Assim, meus prezados irmãos, nesse momento, eu não vou seguir mais, que tem mais capítulo, mais versículo, porque é determinado já a hora. E assim que nós vamos finalizar um pouco aqui. Vocês já aprenderam mais ou menos um pouco o que significa o dia do Senhor. Ele é o legislador. O sábado é uma marca, meus amados irmãos. É uma marca de Deus. A marca de Deus é o sábado, o dia do Senhor. O dia do Senhor. E assim nós vamos perceber que muitos pregam por aí as palavras de Deus de uma maneira equivocada. E isso é um perigo para a humanidade. Sabia disso? É um perigo. Ali você pode estar colocando a sua salvação em jogo. Quem quer colocar a sua salvação em jogo, eu mesmo não quero colocar a minha. Posso colocar até sem saber, né? Mas não é o feitio. Se nós for aqui para a marca de Deus é o sábado. A marca da besta é o domingo. Mas
Agora, o selo de Deus. Vamos ver o selo de Deus. Eu estou com a minha Bíblia aqui aberta em Efésios, capítulo 1. Eu vou para o verso 13, para me finalizar. Capítulo 1 de Efésios, verso 13, que diz: em que também vós, depois que visitei as palavras da verdade e o evangelho da vossa salvação, tendo nele também credo, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Olha, quem é que sela nós? É o Santo Espírito da promessa. Fosse selado com o Santo Espírito da promessa. Então, a marca de Deus é o sábado. E o selamento é o Santo Espírito da promessa. Se você não sabia que o selamento é o Santo Espírito que nos vai nos selar, então fique sabendo a partir de hoje. Então, para nós finalizar, creia nos mandamentos de Deus que está em evidência. Não vá em tradição de homem. Se você chegar numa denominação e chegar lá, você perguntar: aqui guarda a lei de Deus? Guarda o sábado do Senhor? Não, não guarda. Não fique nela. Se retire. Porque você sabe que está ali. É mesmo se você quebrar o mandamento de Deus. Lá em Tiago 2,10 diz: se você guardar todos os mandamentos e tropeçar num sequer, você é culpado de todos. Então, meus amados irmãos, se você quer estar em comunhão com Deus, em conformidade com Deus e guardando a sua lei e seus mandamentos, você guarde os mandamentos de Deus, que é sagrado. Se não fosse tão sagrado, lá no Monte Sinai, o Senhor não tinha feito, escrevido em tábua de pedra com o seu próprio dedo. Duas coisas que Deus fez, que está na Bíblia, com o seu próprio dedo, sua mão. Foi as tábuas dos 10 mandamentos, e quando ele fez Adão, alisando o seu barro, naquela terra, assim, ele fez. E Moisés desceu do Monte Sinai. Quando desceu lá, o povo de Deus estava lá, extravagando em pecado. Fizeram um bezerro de ouro e estavam adorando ele. E Moisés jogou as 2 tábuas do mandamento e quebrou as tábuas do mandamento. Se não fosse tão importante, Deus não tinha falado para Moisés novamente: Moisés, agora você lavre 2 pedras de tábua e suba o Monte Sinai novamente e faça. Para mim que escreveu novamente. E Deus escreveu pela segunda vez, meus amados, os 10 mandamentos. E será que esse mandamento foi abolido? Só um que foi abolido? Eu já acabei de falar em Tiago 2,10. Se você guardar todo o mandamento e tropeçar num só, é culpado de todos. Na conta de Deus, 10 fora 1 é 0. Então, se você tirar um dos 10, os 9 não vão valer nada. Então, para finalizar, vamos fechar os olhos e falar com o nosso Deus. Querido eterno Deus, Santo Pai. Pai querido, nós vimos aqui, Pai, que a Tua lei dá evidência. Os mandamentos de Deus, Pai, nós temos que guardar, Senhor. Que Ele não foi ali do Monte Sinai, não. Ele foi na criação, lá no Jardim do Éden. E no 6º dia, Ele fez o 6º dia, no 7º dia, Ele criou esse dia, o 7º dia do Senhor, o sábado. Pai, Ele descansou e santificou, e abençoou e santificou esse santo dia. Deus, eu tinha medo de falar, eu como um cristão, um ser humano fraco, falho, pecador, de falar que esse dia tinha sido abolido. Quem sou eu para desfazer da palavra do Criador, de palavra do Redentor, de palavra do meu Salvador? Deus, como ser humano é ingrato. Ele vê as coisas, mas parece que são cegos, que falta cair a venda dos seus olhos para acreditar nesse livro sagrado. Todo internado que nos assiste nesse momento, que o Espírito de Deus derrama o Espírito sobre esse lar, para tirar todo tipo de picuinha por acaso existir, e expulsar as trevas, só o Espírito de Deus fazer morada. Pedir uma chuva serôdia que derrame sobre nós, e também o batismo do Espírito Santo para nós se fortalecer na verdade e nesse livro sagrado. É o que te pedimos nessa manhã, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém, Jesus. Amém, Senhor.
sábado chegou. És bem-vindo, santo dia do Senhor. És bem-vindo, santo dia do Senhor. Esta hora de bonança, lembra o Deus que nos criou, pois o dia de lembrança nosso Pai santificou. És bem-vindo, memorial da criação. És bem-vindo, memorial da criação. Esta hora de harmonia, lembra o Deus que nos salvou. Cristo lá na tumba fria, neste dia descansou. És bem